E o assunto continua sendo Ana Hickman. Recentemente, para o Domingo Espetacular, a Ana Hickman deu uma entrevista desabafando, pela primeira vez após a agressão que ela sofreu pelo seu marido, na época, agora já ex-marido. Eu assisti parte dessa entrevista, achei o assunto de extrema importância, toda a verdade dela, ou toda a mentira, causando polêmica já no início do vídeo, Fê? Não, mas é que algumas pessoas me perguntaram lá no Instagram, perguntaram no direct, Fê, dá para analisar a entrevista da Ana Hickman? Ela está sendo sincera? Ela está atuando? O que é de verdade? O que é de mentira? O que eu poderia estar trazendo para vocês? Então, me comprometi e tô aqui, já falei do caso antes, então a gente vai continuar nessa mesma pauta, porque é importante. E não só porque é a Ana Hickman. O que acontece é que quando uma pessoa de notoriedade, acontece algo com aquela pessoa, como neste caso, como outros que se tornam famosos, eles trazem o debate à tona, e o debate nos interessa. Porque quantas e quantas mulheres sofrem esse tipo de agressão? Muito pior do que o que ela sofreu. Felizmente não foi além no caso dela. E por que é que elas estão com os olhos tão fechados? Por que precisa chegar ao extremo para abrir? E por que é que, em alguns casos, as mulheres, mesmo estando nesse extremo, chegando ao extremo, ainda não conseguem sair daquilo? E aquelas que também conseguem despertar, muitas vezes não conseguem sair. São perspectivas que eu vou estar explanando de acordo com o que ela trouxe aqui nessa entrevista. Vamos lá? Bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Fernanda Rusver e vou ser meu convidado especial nessa jornada de 20, 30 minutos, não sei o quanto que eu vou falar, mas fica comigo até o final do vídeo, que é importante para mim o seu apoio, ou seja, a sua companhia e a sua confiança. E se você gostar deste conteúdo, assista aos demais, inscreva-se no canal, torne-se membro para você receber aí de antemão as novidades, os vídeos, e me siga também nas redes sociais. E lembrando você que você está vendo esse vídeo pela primeira vez, corre e assista o anterior até para você entender o fluxo da mensagem, a ordem, a parte cronológica dos vídeos aqui. Difícil reviver algumas coisas, mas agora dá para falar sem chorar. Já chorei muito, acho que eu já gastei todo o meu estoque de lágrimas e principalmente eu nunca pensei que fosse ter uma montanha-russa de sentimentos, de emoções. Eu já tive alguns episódios na minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. E parece que... Primeiro comentário que eu não vou deixar de falar aqui, que realmente ela é muito bonita. E ela toda maquiada, toda produzida com essa maquiagem brilhante, meu Deus do céu, não tem como, né? Mas é vídeo de mulher, falando de mulher. E aí é uma coisa, das mulheres muito se ajudarem. Porque... acho que a nossa primitividade espiritual muitas vezes berra sob uma perspectiva de competição. E neste caso, quando a gente fala em violência doméstica, se tem algo que as mulheres têm que fazer por si, por todas, é justamente se unirem contra qualquer tipo de agressão. Porque, gente, claro, tem mulheres que batem em homens, tem mulheres explosivas e fortes, tem, mas... a verdade é que eles são fisicamente mais fortes. E dependendo da mente da mulher, olha só, aqui ela vai falar em alguns momentos sobre o fato de ele ter a subjugado no sentido do corpo, no sentido do peso, da idade, etc. Então, às vezes a gente fica fraca na cabeça. E quando nós somos, isso não é tanto para homem quanto para mulher, mas no caso da mulher que é fisicamente mais frágil, quando a mente está fraca, então nada mais consegue ter grande força. A gente não consegue agir, a gente não consegue pensar, a gente fica bitolado porque a energia do outro, o pensamento do outro, a fala do outro ecoa muitas vezes dentro da gente. Do ex-marido, no caso dela, como ela vai vir a relatar, como também das outras pessoas ao redor dela. Então, nesse início ali, a partir do minuto 2 e 10 segundos, ela fala dos episódios difíceis que ela já teve em sua vida, e que ela já passou por várias provações, até ela ter um determinado momento que ela pega assim e ela dá uma puxada, ela tá falando, ela tá séria aqui pra câmera, quer dizer, esqueci o nome da quem tá entrevistando ela, perdão, que era atriz, e ela, inclusive eu já conheci no teatro, mas ela começa falando séria aqui, ela tá falando pra entrevistadora, e alguns episódios muito difíceis, e ela puxa.
ela tá puxando pro alto, ou seja, ela tá lembrando de alguma coisa, né? Assim, tipo, como se fossem pequenos flashes, memórias que o gestual justifica o que ela tá falando. Ela tá de acordo. Eu já tive alguns episódios na minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. E parece que... Provações já há bastante tempo, aí ela puxa, de provações que ela fala. E olha pra cima. E uma coisa que chama atenção também pra mim nesse momento é que a Ana, ela tem um olhar muito firme. Ela não titubeia, assim, até esse momento, ou se titubeia são poucas vezes, eu vou recapitular agora. Já há bastante tempo. E parece que isso não vai acabar tão cedo. Parece que isso não vai acabar tão cedo. Tipo, ela tá sentindo que a coisa vai ficar feia, ela tá sentindo que isso não tem fim. E é assim, gente, quando eu me refiro às questões de vidas passadas, já que ela tá falando que não tem fim, muito provavelmente não começou nessa existência, eu tenho certeza disso, mas não vasculhei a vida passada dela para saber pormenores, para saber de detalhes que justifiquem isso, né, do que eu tô falando. Eu sinto a distância que isso começa de um outro tempo. A gente conseguiu identificar que eles passaram pelos nórdicos, né, pela Escandinávia e também pela Grécia, na Grécia Antiga. Talvez tenha começado na Grécia Antiga e depois tenha ido para as terras nórdicas. Existem algumas pesquisas, alguns estudos já comprovados que o meio influencia, não determina, mas influencia muito as atitudes das pessoas. Então, assim, já ouvi várias vezes as pessoas comentarem que quem é de Curitiba, capital do Paraná, por ser uma terra fria, as pessoas têm o costume de serem frias. Eu fui para Curitiba e não percebi muita diferença de onde eu nasci, que é uma terra também muito fria. Mas isso tem a ver com o clima, porque as pessoas são mais contidas. E quando a gente vai para uma região que é mais quente, que tem mais calor, naturalmente, parece que as pessoas são mais abertas, são mais calientes, digamos assim. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: não, ela não viveu nessa terra fria, quer dizer, tá no Brasil, né? Em outra vida viveu em terras extremamente gélidas e muito duras. E da perspectiva que eu tenho, é recorrente que as pessoas que venham de terras nórdicas ou muito gelada, tipo até a Rússia, né? Tem muito disso. Até a Alemanha também tem. O espírito que passou por essas vidas, ele tem uma necessidade de deixar de ser tão enrijecido, assim, de poder ser um pouco mais caliente de verdade. E é engraçado, porque isso faz parte dos nossos aprendizados. Muitas vezes podemos ter necessidades de reencarnar em tudo quanto é ambiente da Terra, Oriente, Médio Oriente, Extremo, Ocidente, América Sul ou América do Norte, para a gente aprender a viver de acordo com aquilo. E a cultura e o clima, eles têm sim influência direta naquilo que a gente aprende, por sua vez, uma influência direta também ao nosso espírito. Espero estar me fazendo clara nesse sentido. E ela traz isso com ela, tá? Ele também, ele mais ainda, mas ela traz essa dureza, só que é uma pessoa do bem. Ela é do bem. Primeiro que é uma pessoa que, vocês viram o vídeo? Que ela tá de carro na estrada e vê um cachorrinho e resolve adotar o cachorrinho e ele a repreende. Inclusive esse cachorro vem a salvá-la nessa situação com o ex-marido. Ah, gente, por isso a gente do bem, né? Porque ela poderia ser indiferente. Aí as pessoas podem ficar questionando assim, mas ela tem condições, ela tem dinheiro, ela tem isso, ela tem aquilo, ela pode adotar. Não é essa a questão, é uma responsabilidade adotar e você tem que ter coração para adotar. Ainda mais um bichinho que está na rua, que você não sabe o histórico, não sabe se está doente, se vai te fazer algum mal ou coisa do tipo. Então esse cachorrinho dela deve ser muito, muito grato à atitude que ela teve, porque foi bem-vindo ao mundo dela. Mas ali no vídeo a gente percebe que ele não foi tão bem-vindo ao mundo do marido, né? Porque ele fica meio reticente, meio que ele desaprova. Você pegou o animal na rua, né? Ele vai deixar pra morrer aqui, eu não vou deixar ele aqui. Você pegou o animal na rua, você tem 2 miolamentos, né? É um bebê ainda. Tá machucado. Eu tô escolhendo alguns trechos para falar, porque é uma entrevista longa, eu espero que você tenha assistido essa entrevista na íntegra da parte dela. E uma parte aqui que eu acabei selecionando é justamente quando ela começa a contar como esse episódio da agressão teve início. Então ela tá explicando para o filho dela as mudanças que poderiam ocorrer em relação ao que eles estavam acostumados. De repente, ali, pelo que eu entendi, envolve a casa, ele teria que mudar um pouco alguns hábitos, alguma coisa assim. Tudo tem a ver com dinheiro outra vez, né?
Mas o dinheiro, nesse caso, no caso deles, né, foi o estopim. Depois ela vem a esclarecer aqui nessa entrevista que ela encontrou documentos, algumas coisas que ela não sabe dizer se são legais ou ilegais. Inclusive a palavra ilegal ela usa por diversas vezes. E isso me chama a atenção. Porque aí a gente já consegue pegar um pouco do retrato de um espírito muito materialista, no caso, o ex-marido. Mas voltando aqui, primeiro para essa parte do filho, então ela explica isso aqui, ó. Novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira, e que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu tava traumatizando o nosso menino e não... Que ela não tinha o direito de falar daquele jeito com o filho deles, que era tudo uma mentira, que eles não iam perder a casa, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Me chama a atenção, aqui não é nem uma análise dela, mas da situação em si, me chama a atenção o fato do pai precisar a desrespeitar como mãe, no primeiro momento, como eu falei até no vídeo anterior, ele a desrespeita como mãe, tipo, a gente não vai perder a casa, a gente não vai fazer aquilo. Dá pra imaginar a cena que ele deve chegar já com o dedo na cara dela, ou falando muito alto, e que não é assim, não vamos perder nada, e você não tem o direito de falar assim com ele. Então, isso revela, a fala é o retrato da alma. Isso revela a força de posse que ele até então estava tendo sobre ela e também queria ter sobre o filho. Mas junto a isso, que é o que mais me chama a atenção, é a preocupação que ele tem em demonstrar ao filho o patrimônio. Que, não, olha, a gente ganhou na vida e ninguém vai perder nada, porque perder vai ser uma humilhação. Eu não tô fazendo nada errado. Tipo assim, ele me traz esse turbilhões de frases que mais ou menos vão trazer essa perspectiva que eu tô passando para vocês. Como se ele tivesse uma obrigação, como se fosse feio falar pro filho que de repente, a gente vai ter que morar numa casa menor, vamos supor que seja isso, vamos ter que morar para um apartamento. Então ele não coloca a família em primeiro lugar, ele coloca a posse em primeiro lugar. Isso revela o materialismo dele, mas ao mesmo tempo que ele bate de frente com a Ana, e a gente já viu isso em outros vídeos, ele tem uma preocupação pelo que a Ana está trazendo, que eu não sou testemunha da cena, mas pelo que a Ana aqui está trazendo nessa entrevista, ele traz essa coisa de tipo assim, peraí, com o meu filho você não mexe, ou que seja, com o nosso filho você não mexe, você não tem o direito de falar para ele que a gente vai ficar pobre. Em outras palavras, mais ou menos isso. Então eu me pergunto, que espírito é esse no filho que faz com que o pai tenha essa preocupação? Porque, não sei, né, meu mundo é tão diferente desse. Eu fui criada no sentido de, não importa a roupa que você está usando, a marca que você está usando, o que importa é que você se sinta bem com aquilo que você está usando. O que importa são os valores morais. Os outros importam, mas eles não importam em primeiro lugar. Então, isso me chama a atenção porque não é muito sadio a preocupação de que o filho não pode saber que a gente está mais pobre, ou ficou menos rico, vamos dizer assim. É uma leitura que eu trago na preocupação dele, não na preocupação dela. Ela não tem problema com isso. E ela vai trazer isso na entrevista, porque ela vem dessa origem mais simples, de dificuldades financeiras. Então, assim, é difícil muitas vezes, né? Quem vem de um patamar X de vida, sobe, a pessoa fica assim, não, todo mundo vai ver que eu venci na vida. Eu conheço muita gente que tem isso. Aí, de repente, tem um problema ou vai à falência e cai. Como pode acontecer com qualquer um. Uma má administração, uma má sorte, enfim, cai. E a pessoa fica preocupada com o que os outros vão pensar. Isso nunca é servir a Deus do meu ponto de vista. Se você fica mal para que o outro fique bem, na opinião dele sobre você, sendo que ele não paga as tuas contas, seja lá o que for, então você não está indo de acordo com o Deus que habita em você. Mas é a minha perspectiva. Então a briga começa a ficar mais acalorada, segundo o que a Ana traz, a partir do momento em que ela fala para ele parar de mentir, que tem que dizer a verdade e que o filho tem que saber da verdade. A briga fica acalorada ali. Claro que eles já têm briga independente da existência, né, da criança, isso já dá para perceber no histórico deles. Mas piora. E aí uma coisa me chama a atenção, que em todos os vídeos, pelo menos que estão disponíveis e que eu consegui assistir na internet, que traz a agressividade de palavras, esse jeito de ser da parte dele com ela, o desrespeito público dele para com ela, e ela naquela coisa de meio que tá levando na brincadeira, mas se defende, não vão às vias de fato, parece que é meio que como se fosse uma jogatina, como se fosse uma jogada
marqueteira, talvez, não sei. Mas é engraçado que quando a discussão acontece no estágio em que está a situação deles e na frente da criança, desencadeia a agressão física, que o menino não vê, porque ele não vê a parte que ele fecha a porta no braço dela, no cotovelo dela. Mas ele escuta a briga de palavras ali e fica gritando junto, pedindo para parar. Então, assim, por mais riqueza que você tenha na sua vida, por mais sucesso profissional que você venha a ter, você pode ser o Elon Musk, você pode ser, olha, não me importa. Se você não tem inteligência emocional, se você não tem paciência, se você não tem respeito, para mim, você continua sendo a pessoa mais miserável que existe sobre a face da Terra. Porque dinheiro não compra esse tipo de coisa. Eu estou falando isso pela perspectiva dele, diante do depoimento dela. Porque parece que para ele o patrimônio importa. Mas ele não aprendeu a ter respeito na vida. A partir do momento que você levantou a voz, e ele já mostrou isso nos vídeos anteriores, ele não soube respeitar a pessoa, a esposa e a mãe do filho dele. E então, quando a briga esquenta, ela pede para tirar o menino de perto. Essa criança é retirada, vai para essa casa anexa, como ela vai explicando aqui na entrevista, e a discussão entre eles vai piorando cada vez mais, porque ele vai para cima dela e ela pergunta, e aí, você vai me bater? Eu fico me colocando no lugar. Nossa. Prefiro nem pensar. Vamos lá. E uma das partes mais importantes que ela traz nessa entrevista é quando, ao discutir com ele, nesse embate que ela está tendo, ela fala, tudo bem você não admitir as mentiras, mas aí você vai me bater? Ou seja, o problema parece que está desencadeado diante da palavra mentira. E existe uma coisa que desperta o espírito que está ali dentro. Então, por exemplo, assim, se você foi uma pessoa, um exemplo, se você foi uma pessoa muito violenta ou um assassino numa vida passada, vamos supor assim, e hoje você está mais recuperado, você evoluiu um pouco, você não tem mais essa tendência, porém não está 100% curado, numa situação que os ânimos se alterem, e quando os ânimos estão alterados, naturalmente os nossos instintos tendem a falar mais alto, porque o nosso espírito ainda não está evoluído, tanto que estamos reencarnados. Isso é análise, tá? Isso não é julgamento. Aí, qualquer palavra que de repente desencadeie algo que você esconda de você, seja proveniente de uma outra vida ou da vida atual, faz o que acabou de acontecer aqui. Pode ter gente que vai fazer essa leitura assim, ó, quando ela comenta, e a afeição dele mudou. Tipo, se tornou uma outra pessoa. Vai ter gente que vai achar que, é um obsessor. Não, não é caso de obsessor, porque já dá para ver o temperamento dele em outros vídeos de outros anos. Então o obsessor ele não fica tanto tempo assim, quer dizer, tem casos que fica, verdade. Mas não é o caso, é dele, dá pra ver nos olhos que é dele, ele tem um temperamento explosivo. E aí tem alguma coisa nele que quando ela fala a palavra mentira, e talvez seja essa a palavra que desencadeou, o problema. No caso desse exemplo que estou criando aqui, alguém que foi assassino, se de repente numa briga a pessoa fala assim, diante de uma exaltação física, a pessoa que foi assassina chega e dá um soco, ou bate, ou chega e estrangula, ou faz alguma coisa assim, sabe? Que às vezes as pessoas se alteram sem ter uma intenção racional naquilo, é muito instintivo, e alguém fala, tenta imaginar a cena, eu tô brigando com o fulano na minha frente foi assassino em outras vidas, não nessa, em outras, isso é uma questão de espírito e não de personalidade em si. Aí eu falo, ei, você quer o quê? Quer me matar? Às vezes isso é um gatilho para despertar aquilo que está ali dentro, é isso que eu quero dizer. Então quando ela fala, você vai me bater, ok, as mentiras que você não quer admitir que conta, mas você vai me bater, ali eu acho que ela, trouxe à tona algo que estava meio adormecido, aonde ele foi para cima e, como eu disse, eu não vasculhei vida passada, mas assim, sentindo o temperamento e tendo uma noção das terras por onde passaram, pode ser que ele tenha sido uma pessoa bem violenta lá atrás, o que era normal, simples assim, e ela também, só que ele mais, já viveram juntos antes, e ele sempre numa condição de ser mais velho, principalmente os dois em terra nórdica, assim, eu consigo
ter essa noção, e sempre com conflito. Agora acontece, quantas vidas são necessárias para que a gente possa romper um ciclo? Quantas vidas são necessárias para que um determinado mal, sabe, saia da vida da gente? Que aquilo acabe de vez? Porque me parece que vivem esse tipo de situação já há bastante tempo. Então, nesse momento, ela conseguiu, e é onde eu sempre penso assim, que não é à toa que as pessoas se tornam famosas. Às vezes a grande missão de vida dela, eu tô falando às vezes com toda a certeza do mundo, mas a grande missão de vida dela é justamente estar num patamar onde ela tenha uma notoriedade para que ela possa ser ouvida, porque isso é uma causa completamente social, a favor das mulheres, mas é um momento que ela pode dar um basta e que ele caia na ridicularização, acho que existe essa palavra assim, né? Da situação, porque hoje em dia isso não se aceita, quando antigamente se aceitava, apesar que existem culturas que nunca aceitaram a violência doméstica, né? Tem poucas no mundo, pelo menos no seriado Vikings, que eu assisti, e se passa na Noruega, existia uma coisa de que que o homem não podia bater na mulher. Em alguns momentos isso passava ali, então havia um pouco mais de respeito. Mas isso é da natureza humana, primitiva ainda. E conforme a política social tem o seu trabalho, aquilo vai ser mais ou menos intensificado. Então hoje existe uma lei Maria da Penha no Brasil. Na nossa realidade, no nosso tempo, século XXI, existe essa lei, existe como brecar aquela pessoa. E elas, tendo o patamar que tem, né, a notoriedade pública que ela tem, sendo uma pessoa da televisão, e com poder aquisitivo, ela traz essa pauta de, olha, isso não acontece só na classe média, nas classes mais baixas, financeiramente falando, acontece em qualquer ambiente, porque isso é uma questão de respeito, isso não é uma questão de dinheiro. E às vezes ela nasceu para isso, nasceu para expor, porque antes ela não foi ouvida. Essa sensação eu tenho, não estou vendo cena, mas eu tenho essa sensação muito clara, que sabe, o destino poderia ter sido evitado, alterado, mas talvez também ele tenha a necessidade de ser exposto para passar pela vergonha pública, para passar por esse tipo de situação, para que ele aprenda. Aí a gente vai colocar em questão a linda e mais verdadeira frase que tem, uma das mais verdadeiras para mim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Porque se não houvesse a dor física, não despertaria para a dor das palavras. Porque, pelo menos para mim, mais me dói uma palavra maldita para mim do que alguém que bata no meu corpo. Para mim. Porque a palavra tem muita, muita força. Eu me responsabilizo o tempo inteiro e me eduquei nos últimos anos para falar. Claro que sou humana e vou errar, mas sempre penso muito para falar. E se eu percebo em mim, isso é reforma íntima, gente, e se eu percebo em mim uma tendência negativa, o impulso de dizer, tomara que caia, tomara que se ferre, qualquer coisa, eu já fui assim. Quando eu olho no Facebook aquelas lembranças, eu dou muita risada. Eu olho, nossa, eu não sou mais essa pessoa há muito tempo, graças a Deus. Mas esse caminho espiritual, o espiritismo em si, não estou falando do espiritismo de centro espírita, não, estou falando do espiritismo de leitura, de reforma íntima, desse conteúdo filosófico, me ajudou demasiado a eu saber, opa, eu estou errando aqui, eu vou me frear, porque eu não quero mais ser assim, e eu decidi. Então hoje eu estou num grau de sensibilidade enorme que qualquer palavra ela tem a tendência de me machucar. Também tenho os meus bloqueios porque eu sei me proteger, né? Mas se for de uma pessoa que eu conheço, que eu convivo, nossa, as pessoas de fora não, mas as pessoas de dentro, elas têm. Então, quando eu vejo aqueles vídeos e o jeito que ele falava com ela, eu penso, ai, me dói, mas me dói. O jeito que ele vem com aquele dedo, ai, me sobe sangue. Aquele dedo apontado, me dói aquele negócio. Eu fico, caraca. Mas aí precisou chegar no extremo da agressão, que graças a Deus não foi tão extrema quanto outros casos. Que eu vou deixar passando por aqui alguns vídeos e fotos que tem que ver mesmo. A gente tem que saber disso, a gente tem que ter, sabe, reação pública e política contra a agressividade.
Então, precisou isso para ela chegar e, nossa, eu sou uma pessoa pública, eu não posso deixar passar batido. Claro, eu acho que isso só veio à consciência dela depois, mas eu entendo essa leitura. Acho que ela está cumprindo com o destino dela. Poderia ter sido alterado, porque todo mundo teve a sorte. Eles tiveram sorte, né? De dar certo na vida, de alcançar o que alcançaram, de terem uma família. E me colocam no lugar dela. Gente, que doído chegar no patamar que tá e olhar que o bem mais precioso, que é a família, foi destruído porque não havia respeito. Depois de toda a história, tudo que passou, que sabe-se lá, não deve ser pouca coisa, porque ela tem muita força de olhar. Então ela deve ter passado por muita coisa mesmo. Pode não ter exposto, mas eu vejo muita força. E a força não vem de graça, a força vem dos perrengues da vida mesmo. E voltando à situação da cena como eu estava falando antes, a partir do momento que deu aquele gatilho, ele se transforma, como ela comentou, que a feição dele mudou, eu já vi isso acontecer. Eu aposto que isso é a natureza de quem ele já foi que veio à tona. Aí é um momento em que a vida está testando o quanto cada um aprendeu. Você já passou por isso? De ter situações em que você percebe que você perdeu o controle, ou que a pessoa perto de você perdeu o controle. Escreve aqui nos comentários, conta pra mim. Essas situações em que é mais forte que você... E vamos até, não precisa ser tudo tão no mundo da violência, não. Quando a gente fala uma coisa que daqui a pouco se arrepende, putz, eu não devia ter falado, eu não devia ter dito isso, não devia ter dito aquilo, e etc. A gente tem também isso de algo ser mais forte que a gente, às vezes com uma determinada pessoa, ou algum núcleo, né, de pessoas, não necessariamente com qualquer pessoa. Então é energia com energia que não está batendo, e aquilo geralmente tem um histórico. Aí vem o estudo da reencarnação, no sentido de entender que não é porque, tudo é vida passada. Não é que seja vida passada, é sua vida, mas é o seu histórico. Porque você está aqui para aprender X. E de repente, ele nasceu para aprender o respeito, não teve esse sucesso, esse é o fracasso que carrega. E aí tem a tendência materialista, de repente, eu vi ela falando também em outro momento que tudo era dinheiro para ele, que tinha que... uma pessoa obcecada por dinheiro, ou seja, a coisa materialista estava muito nele, ele deixou de lado os verdadeiros valores, porque para ele aqueles valores não eram verdadeiros. Então, agora é a lição, se ele tiver humildade, até sair dessa encarnação atual, de admitir o erro, admitir para si, não creio que isso tenha retorno, de admitir, sabe, mas dele admitir para si, e se arrepender com sinceridade de coração, porque só isso para numa próxima vida a coisa não se repetir na mesma proporção. Mas ela aprendeu a força, ela aprendeu a ter o stop ali. Poderia ter sido antes para mim, né? Mas foi o tempo dela, dentro da necessidade dela. Aí ela fala algumas coisas a mais nessa entrevista, gente. O Joaquim, né? O Joaquim, olha só o poder da natureza, dessas alminhas, desses nenéns que a gente pode ter por perto, que vão fazer um excelente trabalho, nos acompanhando, não deixando a gente cair em solidão, não nos protegendo de todas as formas. Então quando ela conta do Joaquim ali, que é o cachorrinho que ela adotou, eu fiquei maravilhada com a situação, com o que ele fez e por ela ter feito isso. Quando a gente é grato, quando a gente faz algo de bom, aquilo retorna pra gente na hora que a gente menos espera, não faz nem ideia que vai acontecer. Ela também comenta sobre o fato das pessoas com esse discurso falido de sociedade, falida, que adora a infelicidade. Não pode se separar, não pode isso, não pode aquilo, porque você, o que as pessoas vão dizer, porque você é Ana Hickman, como assim vai ficar divorciada, e o seu filho, e não sei o quê, e não sei o quê. Num lar tóxico, nenhuma criança vai crescer feliz. É preferível que se separem, mas que estejam em paz, do que ficarem brigando e trazer esse ambiente violento, seja físico, ou seja psicológico ou emocional, para uma criança crescer e para a pessoa mesmo. A criança só cresce bem se o pai e a mãe estão bem, não importa se seja um casal ou não. Então isso para mim é discurso de uma sociedade falida, presa a uma tradição que não tem nada a ver com o espírito, que não tem nada a ver com a evolução espiritual. Porque a evolução requer que você esteja em paz com você. Que você viva algo de acordo com a sua consciência. Tá? Então assim, tem coisa que não tem que se separar mesmo, tem que, infelizmente, mas
Aí só o tempo para dizer como vai ficar. Outra parte super importante dessa entrevista é que, olha, já vem de violência doméstica porque a mãe dela também passou por aquilo. Ela defendeu a mãe, ficou com a mão machucada, porque o pai era violento. Então, veja que sociedade triste que a gente tem ainda. E o quanto é importante tudo quanto é propaganda, não estou falando só de propaganda de televisão não, mas qualquer tipo de abordagem pública ou privada que você faça numa roda de conversas na sua casa, ou que seja num teatro, numa peça de teatro, num filme, numa música. Estou vendo que a Laura Pausini agora também está fazendo um trabalho contra a violência das mulheres na Itália, nos shows dela. O quanto que tudo isso é importante para que a gente, é como se fossem mantras, para que a sociedade possa se educar num todo. Violência não. E em qualquer espécie. Quer praticar violência, colocar entre aspas, vai lá, vai pra luta de boxe, de não sei o que, essas coisas aí que a galera gosta de ver. Sabe, vão lá. Mas não em casa. Não com os seus. E também não na rua. Quando uma pessoa não consegue responder num embate, numa discussão, quando ela não consegue responder com palavras e ela parte para agressividade física, ela revela que ela não tem capacidade nenhuma de raciocínio, ela revela a primitividade daquele espírito. Então não importa que você esteja reencarnando, esteja na Terra, que você seja uma alma antiga, que você esteja aqui antes de Cristo ter vindo, ou que você esteja na primeira vida agora no século XXI, não importa. Estou falando em vidas terrenas. Toda alma primitiva, ela vai ser violenta e materialista. Então temos muito para evoluir como sociedade ainda. Eu vou me encerrando por aqui, quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você viu essa entrevista, se você gostou. Para mim ela é, gente, 100% verdadeira, com um olhar muito firme. A voz dela também é muito bonita, é uma voz de pessoa muito firme também. E foi uma provação para ela, no sentido de conseguir se libertar e com isso trazer uma campanha. Tô eu aqui falando de violência doméstica de novo por causa disso, porque vocês pediram. Tá vendo? Senão, de repente, a abordagem seria outra. Mas isso é necessário que seja falado. E quando a gente trata de pessoas famosas, as pessoas têm mais curiosidade, então o assunto entra melhor em nossas mentes. Tá? Eu atendo mulheres na minha terapia, vítimas de violência doméstica, de estupro de maridos, não só de fora, de tudo quanto é nível. Aprendam a dizer não. 190, acho que tem outros números também, vou colocar aqui na edição. E, sobretudo, levantou a voz, para aí já. Dá teu basta, não permita. E nem você também levante a voz. No sentido, assim, do desrespeito. Né? Se a pessoa está gritando contigo, então, se precisar gritar mais alto para dizer não, você grita. É isso que eu quero dizer. Mas assim, aprenda a dizer não. E não tenha medo. Nem pela dificuldade financeira, porque Deus vai abençoar a vida daquela pessoa que decide ser feliz. Que decide ser livre. Em qualquer situação que seja. Pode ser difícil. Vai passar, assim, o bicho até conseguir melhorar. Mas alguém vai aparecer no seu caminho. Faz uma oração sincera do seu coração e saia disso. Não fica nisso. E não fica com medo de ficar sozinha aqui, ande sozinha aqui mal acompanhada. Por favor, né? Gente, a felicidade é sempre individual. E a evolução também. Me encerro por aqui. Deixo meu beijo, lamento, muita luz e muita força para ela e ele que amadureça também, né? Gratidão a todos vocês. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Fui! Até o próximo vídeo.